Boa tarde, nós estamos para mais uma live da APMT, falando sobre os avanços da APMT nos 5 continentes, e nós estamos fazendo por blocos. O primeiro bloco foi sobre os povos minoritários aqui no Brasil mesmo, depois nós falamos sobre América Latina, depois nós falamos sobre Europa, e hoje nós estaremos conversando aqui sobre os avanços da APMT no Oriente Médio, na Ásia, na Oceania. E seja muito bem-vindo. Ainda dá tempo de você compartilhar o nosso link aí, convidar mais alguém para assistir e estar conosco nesta live, conhecendo mais sobre os trabalhos que temos realizados. Nós sabemos que o trabalho de avanços não são feitos sozinhos, né? Nós contamos com os trabalhadores, nós contamos com a equipe de retaguarda, nós contamos com a família, com as igrejas, e você que está aqui nos assistindo faz parte de tudo isso que você vai ver aqui, vai ouvir aqui, e queremos te dar as boas-vindas, como queria também esclarecer que hoje nós estamos sentindo a ausência do reverendo Marcos Agripino. Ele está com um compromisso em Cuiabá, não está tendo acesso à internet neste momento, então nós vamos tentar cobrir um pouco também esta ausência dele, mas trazendo os nossos convidados que já estão aqui prontos para conversar com vocês. E gostaria de dizer também, como sempre, né, você deixa aqui o seu comentário de onde você está nos assistindo, né? Temos aqui de Zimbábue, temos aqui gente, o Maurício está em Zimbábue, a Franciene está de Catanduva, São Paulo, nós temos aqui gente também de Jataí, Goiás, a Jarci está aqui também, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. E a nossa primeira roda de conversa e conhecer os nossos trabalhadores aqui, gostaria que cada um deles se apresentasse e falassem a região ou lugar onde eles estão atuando, né? Então, gostaria de chamar primeiro o Jorge. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês aí, boa noite aqui para mim. Nós estamos desde 2012 servindo a Deus, juntamente com a minha família, no Oriente Médio. E me sinto privilegiado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês a respeito do que Deus tem feito. Nós estamos com alguns probleminhas de conexão, que a gente já sabe, né, que quando nós estamos falando, usando esta plataforma, usando a internet, às vezes temos algumas interferências, né, mas daqui a pouco ele volta, a gente está tendo essa situação aí, mas como ele falou, boa noite, né? E boa tarde também, você que está nos assistindo de algum lugar do mundo, né? E bom dia para quem está amanhecendo também. Nós temos aqui também a Adriana, que está em Sorocaba, temos a Alexandria, de Rio Grande do Sul, a Doriane. Então, sejam muito bem-vindos e nós vamos, então, chamar o Tiago. Sawadee-krap, Tukon, Koprajawai-pon. Olá, saudações da Tailândia, que Deus abençoe vocês em tailandês. Eu estou aqui, sou o Thiago Gomides, junto com a minha esposa Mila Gomides e as nossas 2 filhas, Sofia e Vitória. Nós estamos servindo ao Senhor aqui na Tailândia, no Sudeste Asiático, desde agosto de 2019. Estamos morando atualmente na capital Bangkok e é uma alegria muito grande poder estar falando com vocês, mesmo sendo aqui meia-noite. Então, para mim já é bom dia, mas é um bom dia meio boa noite. Que Deus abençoe essa nossa conversa, que seja para a glória dele, para que muitos vejam que os campos estão brancos aí, prontos para serem colhidos, para a glória do nosso Deus. Muito bom falar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, seja bem-vindo, Tiago.
E também vamos conhecer agora o Edmar. Ele também estará aqui conversando um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Que alegria, que privilégio, né? Estamos juntos de diferentes lugares. Saudar cada um dos nossos colegas em diferentes regiões, como o Thiago acabou de falar, meia-noite na Tailândia, Mongólia ainda mais tarde. Então, como o Agripino dizia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a cada um. E Deus nos deu a alegria de estarmos há muitos anos, desde 95, quando era ainda a Junta de Missões Estrangeiras, e fomos às Filipinas, onde nasceram os nossos filhos, a minha filha Tamires, que está com 24 anos, meu filho Jonathan, que está com 20 anos, nasceram ambos nas Filipinas, e depois disso nós fomos para um outro país da Ásia, a Índia, e moramos na Índia por 16 anos. E estamos num período no Brasil agora de transição, aguardando o encaminhar de Deus para o nosso próximo passo. Que bom, é um prazer ter também a sua presença aqui conosco, nesta roda de conversa, que vamos conhecer um pouquinho mais daqui a pouco também sobre os avanços e os desafios que temos na região. E vamos chamar também o Lucas, que é o nosso seguinte convidado, que também estará conversando conosco. Tudo bem, Lucas? Olá a todos, boa tarde. Uma alegria poder estar aqui, poder colaborar aí com os avanços da PMT, né, nessa parte do planeta, na Ásia. E eu sou o Lucas, casado com a Juliana, pai da Flora, do João e do pequeno Marcos. E nós temos a alegria de estar ali no interior da Mongólia, trabalhando com etnias nômades ali no interior da Mongólia e representar nossa querida igreja presbiteriana ali, né? Que bacana. E a gente vai estar falando um pouquinho mais aí sobre o que Deus tem feito naquela região, né? Se Deus quiser. Que bom, seja muito bem-vindo, e é um prazer também ter você aqui na nossa roda de conversa. E vamos chamar de novo o Jorge aqui, creio que ele voltou. Isso! Pois é, como eu dizia, nós estamos aqui no Oriente Médio desde 2012, servindo ao Senhor e agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar com vocês, representando também os nossos colegas, né? Outros colegas estão sendo representados neste momento. Então, louvo a Deus por essa oportunidade e que Deus, assim, nos abençoe todos, dando-nos crescimento nesse bate-papo juntos. É isso aí. Ótimo. Já que você está aí, nós vamos começar a conhecer um pouquinho mais sobre quais são os avanços que nós temos nesta região, avanços da APMT, os avanços dos projetos. Poderia compartilhar conosco? Muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre a região, né? Essa região que fica no meio do hemisfério oriental e que tem mais de uma maneira de ser definida. Tem algumas pessoas que incluem o Afeganistão, o Paquistão, outros excluem, outros colocam partes da África, etc. Mas, de maneira geral, nós temos aqui Emirados, Bahrein, Jordânia, Kuwait, Líbano, Síria, Palestina, Omã, Catar, Turquia, Arábia Saudita. São muitos países, realmente, que estão neste eixo central aqui da Ásia, né? São pelo menos 20 idiomas que se falam aqui, dentre eles árabe, o persa, o hebraico, o turco, aramaico, o pessoal também fala o curdo, e além do inglês e do francês, que são resultados da colonização que essa região teve. A PMT está presente na região já tem algum tempo e tem expandido seus trabalhos, realizando diversas ações em toda essa região ou nas regiões possíveis. Então, nós temos aqui trabalhos como cursos profissionalizantes, apoio social, parceria no ensino teológico, que é algo novo que está em andamento,
trabalhos com refugiados, discipulado, capelania, trabalho com crianças, com idosos, com vulneráveis, algumas parcerias estratégicas com grupos já estabelecidos, distribuição de literatura, projetos esportivos, projetos de curto prazo e coisas dessa natureza. Dentro das possibilidades, nós entendemos que a APMT tem expandido a sua atuação nessa região de maneira significativa, pois trata-se de uma região com algumas limitações, uma região de conflitos, né? Uma região onde estão as 3 maiores religiões, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, este último sendo praticado pela maioria dos países, mais de 60% dessa população de quase 400 milhões de pessoas praticam essa religião. Então, nós entendemos que vários projetos estão sendo desenvolvidos em diversas localidades e, graças a Deus, por isso, porque a APMT se faz presente aqui nessa região, com possibilidades de crescimento e de expansão. São muitas as ações aqui desenvolvidas, dadas as dificuldades e peculiaridades da região. Então, mas existe muito ainda a ser feito e que pode ser feito e desenvolvido. São vários os projetos em andamento e sabemos que existe muito mais que pode ser feito. E Deus seja louvado por todas estas situações e oportunidades já ocupadas e outras ainda que serão mencionadas posteriormente. Então, esse é um resumão, né, de como a APMT tem expandido a sua atuação nessa região tão complexa, tão grande, e os projetos que a gente pode, ou as ações que a gente pode enumerar aqui nos diversos países e regiões. Muito obrigada, Jorge. A gente também quer destacar, né, que nesta região se encontra a Janeira 10x40, que ainda até hoje é uma região menos evangelizada, e nós vamos conhecer um pouquinho mais as semelhanças desses trabalhadores que estão representando a região, e também vamos conhecer as diferenças, né, as peculiaridades de cada região onde eles estão atuando. Queremos também mandar um abraço aqui para o pessoal de Juiz de Fora, de Governador Valadares, temos aqui também de Campinas, temos também de Santa Catarina, Itajaí. Que Deus abençoe muito vocês, e vamos conhecer um pouquinho mais desta região onde nós estamos conversando um pouquinho hoje, que abrange Oriente Médio, Ásia, Oceania. E nós vamos ver um pouquinho agora um vídeo de uma das nossas trabalhadoras que está na Tailândia. Sawadee-ka, Pinon Tukon. Saudações, irmãos e irmãs, eu sou a Mila Gomides, aqui do Reino da Tailândia. Estamos tão longe no Sudeste Asiático, mas a gente tem algo em comum com vocês. Os tailandeses amam comer arroz, de preferência todos os dias. Falando nisso, é uma plantação de arroz aqui atrás da gente, bem no meio do coração da área metropolitana de Bangkok. Bangkok que é super urbana, de repente a gente tem uma plantação de arroz. Mas a gente tem algo bem diferente. E é a situação das igrejas, a situação do cristianismo. Enquanto em 200 anos de missões protestantes no Brasil, a gente tem visto Deus fazer algo incrível, dado um crescimento exponencial. Aqui na Tailândia, os primeiros missionários chegaram quase 200 anos atrás também. Mas hoje, nós somos ainda 0,5%. Se somar com os católicos, 1%. 96% da Tailândia é budista. Essa bandeira amarela aqui está ligada àquele templo que vocês veem lá atrás. E a gente vê uma força do budismo em todas as esferas da sociedade. E aí, quando a gente começa a orar e conversar com Deus, Deus, quando que a gente vai ver algo de diferente? Será que a Tailândia é um solo rochoso? Será que a gente nunca vai ver um grande crescimento no movimento de plantação de igrejas aqui?
eu olho para essa plantação e Deus fala no meu coração. Olha como ela está verdinha. Na Tailândia tem um ditado que fala que uma longa espera é como um arroz que espera pela chuva um período de seca. Porque sem chuva, ele não cresce. Sem chuva, quem trabalha na plantação não colhe. Não tem comida, não tem vida. A gente fala com Deus, Deus, quando que essa colheita vai vir? Porque são várias iniciativas. E ele começa a olhar para gente, falar com a gente, olha, na história recente, de 60 anos para cá, de repente de 14 mil cristãos, hoje são quase 500 mil de cristãos. Quase não tinha igrejas e hoje são quase 5 mil igrejas. Vocês devem ter ouvido falar do batismo em massa na região de Metchapun, em setembro do ano passado. Quase 1.500 pessoas batizadas de uma vez só. E foi verdade. Isso aconteceu naquela província. Isso nos dá muita esperança, porque quando a gente olha o desafio, 70% ainda das cidades na Tailândia não tem nenhuma igreja. É uma língua tão difícil. Para todos os missionários, independente da nacionalidade, tem que estudar muito, durante muitos anos, para conseguir de fato pregar o primeiro sermão, para discipular. São muitos cristãos novos. Quase 80% dos cristãos na Tailândia hoje são novos na fé. Então há uma grande necessidade de discipulado, de treinamento bíblico, de plantação de igreja. Se a gente for parar para pensar nos desafios sociais, a Tailândia tem mais prostíbulos do que igrejas. Bangkok tem mais favelas do que igrejas. É muito grande o desafio. Mas Deus fala no nosso coração. Olha para essa plantação, olha como ela está verdinha. É porque a chuva chegou. Daqui uns meses vai ter colheita, uma colheita muito bonita. Parece que esses sinais dos últimos 60 anos para trás são provas para a gente que a chuva chegou. No campo missionário aqui na Tailândia. Deus tem dado crescimento. E a gente ora para que em breve a gente possa realmente ver uma grande colheita para a glória de Deus. Continuem a orar por nós e todos os missionários servindo aqui na Tailândia e pela igreja tailandesa também. Que linda, que linda. A Mila, ela é esposa do Tiago, vou chamar o Tiago agora para complementar um pouquinho já o que a Mila esteve trazendo para nós, com muito entusiasmo, né? Com muita esperança, com muita expectativa do que Deus está fazendo aí também no país, né, Tiago? Isso mesmo. A gente vive esse paradoxo, né, das dificuldades e, ao mesmo tempo, de ver a ação de Deus acontecendo em meio às dificuldades, né? Então, como ela falou, 50% das igrejas que existem hoje na Tailândia, elas têm menos de 20 anos. Ou seja, a necessidade hoje da igreja que está avançando, que está se multiplicando pela graça de Deus e para a glória dele, elas têm a necessidade de um treinamento de liderança, do discipulado dos membros das igrejas, para um amadurecimento e para o contínuo desenvolvimento. Como ela mesma falou, 0,5%. Nós somos hoje em torno de 500 mil de cristãos evangélicos protestantes em toda a Tailândia, no universo de 69 milhões de tailandeses, ou seja, é uma parcela bem pequenininha da população e que ainda necessita do apoio da igreja global para que essa igreja continue se crescendo, tanto para baixo, se aprofundando na palavra, se aprofundando na doutrina bíblica e na vida em Jesus, e também crescendo horizontalmente, né, se expandindo pela Tailândia. Na Tailândia ainda existem 70% das cidades que não tem nenhuma igreja sequer, nem mesmo católica. Ou seja, as pessoas que moram nessas cidades, elas não têm a possibilidade, elas não têm acesso ao testemunho de um cristão, ao testemunho de um discípulo de Jesus. Como que elas vão ouvir se a gente não chegar até elas? Então é um contexto bastante desafiador. Num universo onde
as pessoas, na sua maioria, são budistas, né? Confessam e seguem as doutrinas de Buda. Existem toda uma estrutura cultural e social que ampara a religião budista e dificulta com que pessoas possam se entregar, né, e assumir a fé cristã. Uma dessas dificuldades, eu só vou dizer um ditado que é muito conhecido aqui, é que ser budista, ser tailandês é ser budista. Então, quando o tailandês deixa a religião budista e passa a seguir Jesus, ele é visto pelos familiares, pelos amigos, pelos demais da sociedade como um traidor da pátria, né? Então, existe todo também uma situação em que a gente precisa, como igreja, dar um suporte para esses irmãos e irmãs que fazem essa decisão de responder à graça salvadora de Deus e viver a fé em Cristo nessa situação. Mas o Senhor tem avançado e a gente está muito feliz de poder participar. Nosso ministério aqui, nossa visão, a gente está aqui só há 2 anos, então a gente ainda está aprendendo o idioma, que é um dos mais difíceis do mundo para se aprender, mais difícil que o chinês, para você ter uma ideia. Então, a gente ainda está aprendendo a língua e, ao mesmo tempo, servindo a igreja, aprendendo com os tailandeses como é ser cristão nesse contexto, para a gente poder, assim que tiver o idioma, né, adquirido e a gente está mais inserido na cultura, para a gente poder servi-los para a expansão de novas igrejas, multiplicação de novas igrejas, para testemunho de Cristo em outros lugares da Tailândia. Interessante, né, Tiago, de observar que é uma cultura muito diferente, este bloco aqui que nós estamos falando de culturas bem, bem diferentes, e leva tempo para poder assimilar, para poder entender, fazer internalizar essa cultura e entender como apresentar Jesus, né? Então, muitas vezes, quando nós estamos numa cultura mais semelhante, às vezes essas dificuldades nós não enfrentamos, mas esses valentes que estão nessa região estão enfrentando uma situação mais complexa, né? Obrigada, Tiago. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais. Quero chamar também o Edmar, que também vai falar um pouquinho para nós. Para ele foi fácil, né, Edmar? Brincadeirinha aqui, mas... Nunca é muito fácil, né, Emma? Eu acho que sempre os desafios vão estar lá e Deus sempre vai estar, assim, nos capacitando a caminharmos. Quando nós falamos desse contexto asiático, é um contexto imensamente diverso. No banner que foi colocado da PMT, dos avanços, foi colocado eu como a Índia, porque morei muitos anos ali. A Índia é caracterizada por contrastes, diversidade, né? É uma diversidade imensa, uma superpopulação, e toda essa região asiática é a região mais populosa do mundo. Somente a Índia, 1 bilhão 400 milhões de habitantes, muitas e muitas línguas, mais de 400 línguas, e muitas línguas oficiais no país, e uma diversidade imensa. Tem a geografia do país é diversa e bela, desertos, florestas, praias, montanhas, cidades, vilas, ricos, pobres, cientistas, analfabetos, e um laboratório religioso com as maiores religiões ali, hindus, budistas, muçulmanos, cristãos. Então, nós temos essa grandiosidade, né? E algo peculiar, que o homem está procurando encontrar
aquilo que ele nem sabe, a paz que só pode ser encontrada no Príncipe da Paz, e nós vemos muitos buscando em todas as formas, sem saber o que eles precisam, né? Então, nós estamos nessa região, podendo ser testemunha. E a igreja também é assim, a igreja na Índia vem de muitos e muitos anos. Tomé foi o primeiro missionário na Índia, segundo a história. Eles têm uma igreja de Mar Thoma do tempo de Tomé. Depois temos William Carey, tantas. Dentro da denominação presbiteriana, em 1970, houve uma junção entre batistas e formaram a Igreja do Norte da Índia. E uma igreja, assim, na região onde eu morei, tomou uma característica um pouco mais anglicana, com dioceses, com bispos. E nós chegamos no país para um apoio aos jogadores de futebol, a abertura de escola de futebol, porque uma das peculiaridades, né, dessas regiões é você ter que ingressar na nação com uma profissão. E nós fomos para negociar jogadores de futebol, abrir uma escola de futebol, e começamos, dessa forma, fazer amizades e fazer discípulos. E uma das grandes alegrias que nós temos ali nesse país é a superpopulação, porque é um povo curioso e um povo que busca. Então, você sempre tem a oportunidade de falar e proclamar. Claro, a mentalidade já hindu já diz assim, né? Poxa, um Deus a mais, então é muito bom, porque quanto mais deuses eu tiver, vai ser maior proteção e melhor para mim. Então, muitos se achegam. Então, é o discipulado. Primeiro, no nosso ministério, foi acontecendo assim, com os relacionamentos, e Deus começando a abrir os corações. E o avanço da APMT, de um modo geral, tem sido, assim, uma grande bênção. Eu converso com a Elisa, que é desde o início, e ela dizia assim, Edmar, a gente olhava para o mapa, né, para o quadro de missionários, e era 3 ou 4 na Ásia. Hoje nós somos vários, né? E nós temos a alegria de termos outras 3 famílias no nosso país, trabalhando em diferentes projetos de escola, projetos de formação de obreiros locais e plantação de igreja através de obreiros locais com supervisão. Então, a igreja tem começado a tomar corpo. Como tudo na Índia é diverso, até a igreja presbiteriana ela tem algumas peculiaridades numa região, outra região. Então, nós temos aumentado e expandido o trabalho ali, que tem sido, assim, muito, muito desafiador e muito bom, né? Depois nós vamos continuar, creio que, falando dos desafios e de outros. Sim, mas é interessante também contar aqui neste bloco sobre os avanços, né? Os discipulados de nativos que você está fazendo, mesmo à distância, e eles mesmos estão liderando os grupos de estudos bíblicos, não é? Sim, temos, pela graça de Deus, né? Foi assim, depois de anos e anos semeando, plantando, e jovens começaram a ser despertados, né? Hoje temos um rapaz que já está com uma nova escola de futebol, ele ama o futebol, está ensinando futebol com o intuito de trazer garotos também para próximo de Cristo. Temos um garoto conosco que hoje cuida do trabalho, ele cuida do trabalho com crianças, cuida do trabalho com viúvas, que Deus nos deu um trabalho com viúvas, que as viúvas começaram a se achegar, e hoje nós temos várias viúvas. Na pandemia,
Passamos por um momento difícil, porque a maioria delas vem de uma condição muito simples e não podia ter um celular com um smartphone. Então, as reuniões tiveram que... Apenas algumas visitas estavam acontecendo. Mas já retomamos há 2 semanas. Então, esse jovem, ele cuida do trabalho com as viúvas e a igreja que ainda não voltou também, e o trabalho com as crianças. Um outro garoto que também começou conosco com um garotinho de 10 anos. Hoje ele é formado, ele é um dos obreiros da Cruzada Estudantil e trabalha plantando núcleos nas universidades para também expandir o evangelho. Então, coisas assim que Deus tem feito e que tem trazido muita alegria ao nosso coração. Que bom saber disso, né? Formação de lideranças e a Igreja de Cristo se espalhando. Muito obrigada, Edmar. E vamos chamar agora o Lucas, que vai contar um pouquinho também para nós o avanço do trabalho que está sendo realizado lá na Mongólia. É isso aí, pessoal. Sabe que o nosso projeto ele se chama Mongólia, a arma secreta de Deus, né? Mas eu chamaria de Nômades, a arma secreta de Deus. Isso não é invenção nossa, né? Por mais que eu venha da área de comunicação, não tem tanta criatividade assim. Mas eu li um artigo de um missiólogo americano que veio para a Mongólia pesquisar essas famílias que vivem de maneira nômade, né? E ele olhando para esse povo, vendo características importantes para o avanço missionário, né? Um povo nômade, vive em tenda, vive com muito pouco, né, com o necessário para sobreviver. Eles não dependem da economia global, vamos dizer assim, né? A dieta deles é carne e derivado do leite, né? Então, assim, o mundo pode estar de cabeça para baixo economicamente falando, e eles estão lá com seus animais e comendo e bebendo, sobrevivendo, né? Eles são resilientes, né? Têm disposição para viver em lugares extremos, remotos, com pouco recurso, né? Eles têm essa pegada de estar ali, de resistir à modernidade, né, no sentido de cidades, né? Há esse paradoxo, porque assim, muitas vezes você chega lá no meio das montanhas e o cara está com o celular na mão, de última geração, e com acesso à internet, mas eles resistem à vida nômade, né? Porque é a essência, né, vamos dizer, da cultura mongol e de outras regiões também. Eu chamaria de nômades a arma secreta de Deus, porque se a gente observar a janela menos alcançada do planeta, a chamada janela 10/40, nós vamos ver alguns povos majoritários vivendo nessa janela, né? Por exemplo, no norte da África, os tuaregues, né? A gente vai ver os beduínos no Oriente Médio, aí, no meio dos companheiros aí do Oriente Médio, e os mongóis, que não só habitam na Mongólia, mas tem mais mongóis fora da Mongólia do que na própria Mongólia. Então, só o norte da China, acima da muralha, chamada Mongólia Interior, né, ali naquela região mora em torno de 60 milhões de mongóis. E se a gente entra para a Sibéria, na Rússia, região siberiana da Rússia, a gente vai encontrar outros 40 milhões de mongóis vivendo nessas regiões. E a Mongólia mesmo tem 3,5 milhões de pessoas. Então, assim, esse missiólogo olhava para esse povo e falava, gente, esse povo ninguém está olhando para eles. A missiologia atual, cada vez mais, a gente está aí com Lausanne para se reunir novamente, né? E aí é um ponto crítico meu, porque a igreja, a missiologia, no geral, está voltando seus olhos para as cidades nos últimos tempos. E a quantidade de povos que ainda são remotos, né? Essas etnias nômades, né? Que vivem ainda em áreas distantes, no meio das montanhas. Como nós faremos com ela, né? A missiologia tem pensado, talvez, que alcançando as cidades alcançariam os lugares remotos, mas eu, sinceramente, não é isso que eu tenho visto, né? Mesmo na Mongólia, onde ainda hoje temos 35%, 40% da população que ainda vive de maneira nômade, né? Cada cidadão que vive na cidade tem um parente próximo que vive de maneira nômade ainda, e mesmo lá eu tenho visto dificuldade, eu tenho visto um impedimento, né, das pessoas de ir, né, dos crentes de ir para fazer o trabalho entre esses povos. Então, eu tenho orado e pedido a Deus para que
gere um movimento de pessoas que ainda têm um desejo de ir para o interior, de ir para essas áreas mais remotas, de ir para esses lugares mais distantes, né? Como os indígenas, por exemplo, tribos que ainda estão remotas, distantes, com desafios enormes para o avanço da igreja entre eles, né? Outros povos tribais, né? Em diversos lugares que ainda precisam ser alcançados, né? E a gente precisa fomentar isso, a gente precisa buscar por isso, né? Há hoje um grupo enorme de missionários no campo e a sua grande maioria em grandes centros, né? E a gente precisa orar, pedir a Deus para que o evangelho chegue a esses lugares mais remotos. E eu tenho acreditado, eu tenho sonhado que, de fato, esses nômades podem ser a arma secreta de Deus para o avanço do evangelho nessa janela menos alcançada. Juliana e eu, se assim Deus nos permitir, a gente gostaria de investir a nossa vida no alcance de famílias nômades, né? E a gente acredita que alcançando essas famílias, né, dando possibilidade delas se prepararem lá no lugar onde elas estão, né, de capacitar elas de maneira oral, é um povo de tradição oral, né, e enviar eles a partir dali, né, sendo nômades, né, talvez tentar evitar trazê-los para a cidade, para capacitação. A gente acredita que alcançando esse povo vai estar pronto ali para poder levar o evangelho além das fronteiras, né? Levar o evangelho para outras famílias nômades, né? Porque eles se cruzam muito nessas caminhadas, nessa peregrinação em busca de pastagem para os seus animais. Então, nós temos essa tamanha necessidade, mas ao mesmo tempo a gente vê como uma grande oportunidade, né? Porque, de fato, servir o Senhor, né? Poder ter isso ardendo em nosso coração, né? Essa chama viva em nosso coração é uma grande oportunidade. E assim, a Mongólia, não só os nômades, mas a Mongólia, o interior da Mongólia é uma grande necessidade. É uma grande necessidade. Então, a Mongólia também é bem jovem, né? A caminhada cristã da Mongólia. A Mongólia foi um país soviético, né? Parte da União Soviética. Então, quando cai o comunismo, né, no começo da década de 90, muitos missionários vieram para a Mongólia. Teve um tempo, foi uma década de muita pobreza, de muita miséria. E assim, muitos dizem, se a gente pesquisar estatísticas da Mongólia, vai dizer que a Mongólia era o país que mais se convertia pessoas. Mas isso, gente, morando na Mongólia foi uma frustração do meu coração, porque isso foi uma grande ilusão, entende? É um país de honra e de vergonha, talvez muitos companheiros meus entendem sobre isso. Então, pensa no interior de Minas Gerais, onde as pessoas gostam vamos dizer, de agradar o outro, né? Muitas vezes se conta uma mentira ou fala alguma coisa somente para agradar, vamos dizer. E a Mongólia é muito forte isso, entende? Então, muitos se disseram cristãos, né? Ou se apegaram à fé cristã, mas somente para agradar aqueles estrangeiros que estavam ali, e muitas vezes com intenção errada, né? Muitas vezes com a intenção somente financeira, muitas vezes por causa da miséria que o povo passou naquela época. Então eu conheci diversas histórias, não foi uma nem duas, foi diversas histórias de igrejas que foram plantadas naquela década, principalmente por coreanos e americanos, e que o governo começou a mandar os missionários embora, e essas igrejas ficaram à deriva, todo mundo foi para cada um para o seu canto, né? O líder que ficou naquela congregação pegou o templo para ele, e alguns até hoje ainda recebem recursos daquele missionário estrangeiro e nem existe mais igreja. É um negócio assim, sem noção. Que realidade tão diferente, né? Que a gente está vendo aí. Então a gente tem assim, necessidade de formação de liderança nas igrejas que sobraram no interior da Mongólia. Né? Aí nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre os desafios. Aí você vai contar um pouquinho mais, então, pouquinho mais para nós. Aqui, então, para poder entrar nisso aqui. Isso, muito Mas bem. É mais ou menos esse o panorama do que nós vivemos e sonhamos. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Viu, Emma? Ótimo, muito. E aí? Até a
esposa apareceu aí atrás, depois, de repente, ela pode também aparecer aqui um pouquinho com a Juliana, né? Mas que interessante, né? É uma região bem ampla, mas onde a gente também está vendo a atuação dos nossos queridos que estão aí levando, sendo luz, né, nessa região. E eu queria dizer para você que está aí nos assistindo, agora você já teve um panorama nesta primeira ronda que a gente fez aqui sobre cada região, e se você tem alguma pergunta, no final a gente vai responder, e manda aqui no seu comentário para que a gente possa aproximar um pouquinho mais também e tirar a sua curiosidade. Coloca aqui no comentário que daqui a pouco a Isabela vai nos ajudar com as perguntas. E nós vamos então agora para a última ronda aqui última roda de conversa, e nós vamos chamar primeiro o Tiago, porque eu acho que o Jorge caiu, mas ele vai falar para nós agora sobre os principais desafios que ele encontra e que ele tem, que ele visualiza, que ele entende que há na Tailândia. Tiago, então você está aqui com a gente e fala um pouquinho rapidinho para nós sobre estes grandes desafios que ainda nós temos. Eu gostaria de fazer um pouco visual, se possível. Então, eu vou aqui. Ok. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo sim. Obrigada. Esse então, é o batismo que a Mila mencionou no vídeo dela, de 1.600 pessoas na região central da Tailândia. Esse é um movimento que começou recentemente e é um movimento que é o maior avanço, né, o maior avanço do evangelho na Tailândia na sua história. E a gente percebe como que esse movimento aconteceu. Ele aconteceu em 2016, quando uma igreja que estava nessa região chamada Phetchabun, eles iam fazer aqui na Tailândia, especialmente no Natal, eles usam bastante para fazer evangelismo, e eles, ao invés de fazer um evento grande para muita gente, houve a morte do rei, então foi proibido os encontros em larga com mais gente, né? Então eles começaram a fazer vários encontros menores, indo em várias vilas, e no final das contas, 700 pessoas se entregaram a Cristo, e aí deu início a esse movimento de multiplicação. O que está acontecendo, então, aqui na Tailândia agora, é uma observação de que a gente precisa focar no indivíduo, no grupo pequeno, nas famílias, principalmente por causa de, como eu falei anteriormente, a identidade cultural do tailandês é vinculado ao budismo. E aí a gente tem algumas informações sobre a dificuldade de se alcançar povos budistas. É a religião que menos tem presença de missionários, ou seja, a gente precisa que mais trabalhadores sejam enviados para essa região, especificamente para povos budistas. E a gente precisa compreender bastante a cultura tailandesa. Na história da igreja tailandesa, muitos missionários não conseguiram permanecer na Tailândia devido à dificuldade de compreensão cultural, né? De como os tailandeses se relacionam, de como a gente compreender a cosmovisão do tailandês. Uma das coisas, por exemplo, você vai evangelizar. Como você vai evangelizar? A gente começa evangelizando. Se a gente começar evangelizando por João 3,16, o que a gente acha que é uma boa notícia, para os tailandeses é uma péssima notícia. Então, como entender isso? Como pode João 3,16 ser uma péssima notícia? Ou seja, nós também temos que trabalhar na questão da, não só inserção cultural, mas da aquisição da língua correta para a proclamação do evangelho. E aí são as porcentagens, mas eu queria chegar nesse mapa aqui. Esse mapa que vocês estão vendo mostra as 5.000 igrejas que existem na Tailândia,
3.000 igrejas se concentram no norte. A gente tem o desafio de, então, tirar os tailandeses do norte e da região central de Bangkok para que a gente possa ir em todos os distritos e cidades que ainda não tem nenhuma igreja cristã, que são essas cidades que estão em vermelho. E aí, Bangkok, próprio Bangkok, ela tem 2 distritos que não tem nenhuma igreja sequer. Um dos distritos tem 105.000 pessoas. Ou seja, existem possibilidades de servir aqui na grande Bangkok, na capital. E hoje em dia, o desafio, né, a oportunidade que a gente tem, a oportunidade é que o ensino usando essa plataforma, a internet, tem de fato aberto portas. Um dos projetos que a nossa organização parceira aqui, a OMF, na Tailândia, eles fizeram foi chama Prakampi, que significa Bíblia em tailandês, no Facebook, um portal no Facebook, e eles então, quando começou a pandemia, em março do ano passado, eles então se propuseram a dar cursos sobre a Bíblia. E eles acharam que não ia ter muita procura, mas na primeira chamada já tiveram 50 pessoas interessadas em aprender mais sobre Jesus e a Bíblia online. E ultimamente eles têm mais de 300 alunos inscritos nesse programa de aprendizado da Bíblia, para aqueles que ainda não conhecem. Então, imagina, existe a possibilidade de evangelismo e discipulado por meio da internet, uso de inglês, uso de futebol. Futebol aqui, eu sou um péssimo exemplo de brasileiro, eu não jogo nada de futebol, então assim, eu não consigo, eu não sou bom em esportes, mas todas as vezes que eles me perguntam se eu sou brasileiro, se eu sei jogar bola, quando eu falo que não, eu decepcionados, mas eu então peço a vocês, brasileiros aí, meninos e meninas, homens e mulheres, se vocês sabem jogar bola e amem ao Senhor acima de qualquer coisa, a Tailândia é um lugar específico para vocês. E mais uma coisa, a Igreja Presbiteriana da Tailândia, ela se chama Church of Christ in Thailand, CCT, ela não chama Igreja Presbiteriana. Eles têm só 2 seminários no país inteiro. Existe uma necessidade muito grande de treinamento, não só teológico e de pastores, mas principalmente de leigos. Como eu mostrei no primeiro slide, a gente está percebendo que a igreja na Tailândia ela vai crescer se ela focar e der condições do líder local, do leigo, né? Antigamente a gente falava leigo, não sei se ainda usa essa palavra no Brasil, mas assim, os leigos, aqueles que não são teólogos, pastores e etc, têm títulos, mas pessoas normais, membros das igrejas, para que eles possam conseguir evangelizar, conseguir liderar um grupo, conseguir discipular. Então, existe infinitas possibilidades de servir aqui na Tailândia, principalmente com a plantação de igreja, discipulado e evangelismo. E a gente dá graças a Deus porque a gente sente que o Senhor nos trouxe para cá num momento muito importante daquilo que Ele está fazendo na história desse povo, e a gente agradece por estar juntos com vocês nisso que Deus está fazendo aqui. Que bom, Tiago, bom conhecer e saber um pouquinho mais. E agora eu quero chamar também para a gente conhecer um pouquinho sobre Nova Zelândia. O pastor Cláudio e sua família estão lá, na Oceania, e nós vamos conhecer um pouquinho também sobre esta região. Olá, nossos queridos irmãos e amigos do Brasil. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o pastor Cláudio, que é minha esposa Cássia, meus filhos. Olá, pessoal. João Pedro e Maria Fernanda. Bom, nós estamos aqui na Nova Zelândia, ao sul da Nova Zelândia, uma cidade chamada Queenstown. Há 4 anos somos enviados pela APMT e as demais igrejas, algumas igrejas do Brasil. Nosso trabalho aqui, principalmente, tem 3 frentes: plantação de igrejas, revitalização de igrejas e treinamento de lideranças. Bom,
Plantação de igreja é o nosso foco principal aqui na Nova Zelândia. Estamos há um pouco mais de um ano plantando uma igreja numa cidade bem próxima daqui, chamada Kingston. É um trabalho novo, um lugar que ainda nunca teve igreja e não tem sido nada fácil. Por favor, orem por nós. Em um país pós-cristão, onde muitas igrejas estão sendo fechadas, você plantar uma nova igreja, numa outra cultura, outra língua, então não tem sido nada fácil. Por favor, orem por esse novo projeto que estamos começando agora. Nós também temos um trabalho de revitalização de igrejas. Nova Zelândia, como muitas igrejas fecham, então uma igreja maior cuida de outras menores, como se fossem congregações. Então nós temos aqui 4 igrejas e nós trabalhamos na revitalização dessas igrejas, com ensino de teologia, com pregação e ajudando também essas igrejas a se revitalizar. Deus tem abençoado com esses 4 anos que estamos aqui, outros missionários um pouco antes da gente. Isso tem mudado um pouco a mentalidade deles e essa ideia de plantar uma nova igreja já creio que é fruto de uma revitalização. Então, também continue orando por esse motivo. Em terceiro lugar, o nosso trabalho também é de treinamento de liderança. Então, estamos treinando as pessoas aqui, os novos convertidos, aqueles que já foram discipulados, para eles discipularem outras pessoas. Então, nós temos curso de teologia para eles, são 2 anos de curso de teologia, todas as teologias sistemáticas que nós temos no seminário, também uma base de teologia bíblica, e para alguns que se destacam mais, nós ensinamos pregação expositiva. E graças a Deus, alguns deles já estão até nos substituindo, já estão pregando. Inclusive, o mês passado, ficamos com resfriado, a família toda aqui. E aqui na Nova Zelândia, você não pode ir na igreja ou na escola onde trabalhar se você estiver bem gripado. Então, nós não podemos ir na igreja, mas esses rapazes, um deles que nós temos treinado, ele pregou e a igreja fez toda a liturgia e tudo funcionou normalmente, graças a Deus. Então vemos que Deus tem abençoado grandemente. Outra parte do treinamento de liderança nós fazemos lá no Nepal. Então nós somos uma igreja fruto de missões, então nós também apoiamos e incentivamos fazer missões. Então o nosso trabalho missionário é lá no Nepal. Então nossa Jerusalém aqui, nossos confins da terra é no Nepal. Então nós vamos 1 a 2 vezes por ano fazer um treinamento de liderança. No projeto de plantar novas igrejas no Nepal. Atualmente estamos plantando frente de plantação de 19 igrejas e Deus tem nos abençoado. Conseguimos recursos do Brasil, do Chile, daqui da Nova Zelândia para plantar igrejas lá e nós apoiamos com treinamento. Então nós vamos lá dar treinamento para esses novos líderes que serão os pastores dessa igreja. Eu gostaria de pedir a oração dos irmãos também por uma outra frente de trabalho nossa, que é junto com os adolescentes. Né? Já era um ministério que eu tinha no Brasil, né, de estar com essa turma que eu amo tanto, os adolescentes. E hoje eu já também tenho comigo João Pedro e Maria Fernanda, agora também fazem parte desse grupo. E eu louvo a Deus, né, pela vida, por esse trabalho que tem crescido, né, num país em que a cultura é tão diferente. E a gente tem um alto índice de ateísmo dentro da adolescência, das escolas, né? Então, a gente pede que os irmãos orem por esse projeto também, né? A gente tem mantido vocês informados nos nossos boletins informativos e que vocês continuem conosco, né? Sendo parceiros nessa missão aqui. Por favor, continue orando por nós e nós daqui vamos orar por vocês, continuar trabalhando firme na seara do Senhor. Muito obrigado o apoio que vocês têm nos dado durante esses 4 anos. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Um abraço para todos. Um abraço, irmãos, com saudade. Que bom, né? Conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais do que a igreja, a IPB, através do seu missionário, está fazendo também lá na Oceania. E eu quero chamar agora o Jorge, porque eu acho que ele voltou, tinha caído aquela hora, mas ele já está aqui. Levantou, né? Quem cai, levanta. Pela graça de Deus. Isso. Fala um pouquinho sobre os desafios e aquilo que ainda precisa ser feito nessa região. Nós estamos numa região bem complexa. Eu creio que
o povo acompanha os acontecimentos dessa região aqui, uma região bem sensível, onde os homens têm acesso aos homens e as mulheres têm acesso às mulheres. E nós somos menos de 10 famílias para poder atender mais de 15 países. Então, esse é um grande desafio linguístico com o árabe, com o persa, com outras línguas, né? São desafios existentes aqui. A gente observou no relato dos outros colegas que existem algumas estratégias que são desenvolvidas nas localidades nas quais eles estão e que também são desenvolvidas aqui. As pessoas são muito receptivas, você pode ser convidado facilmente para tomar um copo de chá, mesmo sendo alguém que não é do conhecimento do grupo. As pessoas são muito acessíveis, o brasileiro tem facilidade, né, de inserção no meio deste contexto todo aqui, e é uma região de muita fé. Às vezes o povo pensa que não tem fé. Sim, o povo aqui é um povo de fé, há muita fé, né? Então, os desafios as oportunidades que a gente encontra nessa região, cada região do Oriente Médio tem as suas peculiaridades, mas aqui há necessidade de pastores. Existem localidades no Oriente Médio nas quais você pode ser pastor de maneira tranquila, não há nenhuma perseguição pelo ato de você ser pastor. Sim, pastor. Onde eu estou, por exemplo, eu sou pastor, está escrito no meu papel que eu sou pastor, e dentro de certas situações eu tenho liberdade de atuação e de compartilhamento da palavra de Deus. Cada local tem as suas peculiaridades que devem ser observadas e respeitadas. Então, pastores, professores de seminário, porque existem algumas possibilidades de reabertura de seminários, de formação de lideranças, né? Então precisam de professores de seminário, de pastores, professores de inglês, professor de violão, professor de informática. Todos estes podem atuar, às vezes, em projetos já existentes ou até iniciarem outros projetos nas mais diferentes localidades aqui do Oriente Médio. Também projetos de curto prazo para profissionais de saúde, que venham para poder fazer um atendimento por um tempo determinado, por exemplo, num campo de refugiados, né? Nós temos grandes campos de refugiados, temos aqui no Líbano, temos no Iraque, temos também na Jordânia, temos em outras localidades, grupos, né, que podem ser alcançados por estes projetos de curto prazo na área de saúde. Onde estou, por exemplo, a gente tem necessidade de fisioterapeutas, né? Já foi desenvolvido no passado projeto de curto prazo com dentistas, né, que são necessários, né, nesses campos de refugiados, trabalho com futebol, como já foi mencionado anteriormente. Existem algumas coisas ou algumas demandas de obreiros ou trabalhos que são comuns aos colegas, né, da Ásia, né? E esse ato de você se envolver com as pessoas, você vai conquistando as pessoas com o passar do tempo. Isso ajuda no compartilhar da palavra, né? Você precisa conhecer as peculiaridades de cada região. Cada região tem as suas peculiaridades e as suas especificidades enquanto obreiro. Então, a gente tem localidades que a gente precisa de mais homens, né? Tem localidades que, às vezes, podem vir mulheres também para o trabalho, tem localidades que são pastores, né? Então, existem várias oportunidades. Imagine aí, né? Mais de 15 países e apenas menos de 10 famílias para trabalhar com todos estes. E uma coisa, né, além dessa facilidade que a gente tem de inserção nesse cenário, desse mundo aqui da região, eu quero tranquilizar, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, falam, não, a gente está vendo aqui, é problema no Afeganistão, é problema não sei aonde, é Palestina, é o Hezbollah, e não sei o quê. Pessoal, o negócio é o seguinte, o melhor lugar para a gente estar é debaixo da vontade de Deus. Esse é o lugar mais tranquilo do mundo.
As circunstâncias, elas existem, mas eu quero tranquilizar as pessoas. Nenhum dos obreiros que estão aqui nessa região de Oriente Médio tem sido desprezado ou esquecido por parte da APMT. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, e acontecem muitas fake news também, não sei porque, ou quem tem interesse nisso, né? As pessoas divulgam notícias de que está morrendo não sei quantos, que foi perseguido não sei quantos, e não sei mais o que, vai criando um climão, como se o mundo estivesse acabando. Mas a APMT tem o seu cuidado com todos os obreiros da região. Qualquer situação complexa, mais complicada, a APMT age, dá apoio, os colegas, uns ajudam os outros, então não há necessidade de pânico ou desespero. Se Deus toca no seu coração, se você tem essa vontade de vir servir nessa região, será muito bem-vindo. É claro que há necessidade de preparo, há necessidade de levantamento de recursos e tudo mais, mas são possibilidades reais nessa localidade onde tudo começou, né? Jesus esteve por aqui, né, nessa região tão complexa e tão aberta também. Claro que a gente precisa obedecer certas regras, mas Deus está no controle. Se você sente no coração esse desejo, seja bem-vindo, contacte a PMT e venha também aqui colaborar conosco em meio a tantas necessidades. Que importante, Jorge, o que você está falando, porque realmente, às vezes a gente fica só com o lado, assim, de medo, de terrorismo, né, e está colocando aí de uma maneira muito interessante, né, que há maneiras de se comunicar o evangelho também, não precisa ter aquele talvez, receio, né, de conhecer melhor a região, né? Quem quiser conhecer melhor pode entrar em contato pessoalmente, que talvez aí você vai dar umas dicas mais pessoais, né? Muito obrigada pela sua participação, foi muito interessante. E eu quero chamar agora, então, o Edmar, porque ele também vai falar para nós. Nosso desafio é grande, porque nós temos uma região muito diferente, e é interessante, né, que tem essas semelhanças, como o Jorge levantou aqui, e também tem as particularidades de cada lugar que vocês estão colocando para nós. Conta um pouquinho mais para nós, então, Edmar. São muitas as oportunidades e as possibilidades. Eu creio que, a princípio, nós deveríamos focar em sermos parceiros daqueles que já estão desenvolvendo algum tipo de trabalho, porque assim você vai facilitar toda essa logística, toda essa questão da entrada, e você já vai ter um projeto onde você vai poder estar apoiando em diferentes áreas, área social, né? Área do esportes, área, como foi falado, música, o ensino de inglês, reforço escolar, que é muito bem-vindo nessa região. O grande desafio, né, na Índia e em outros lugares, ainda é a questão da sua permanência, do visto, né? Você ter, a nível de governo, a permissão de você permanecer ali. Muitos utilizam o visto de estudante, que eu acho que é muito bom, porque você precisa aprender a língua, então você tem um visto de estudante para você focalizar na aprendizagem da língua e, paralelamente a isso, começar a dar os seus passos dentro do país. Só que, para muitos, isso também gera, assim, uma certa desconfiança. Como que você é estudante, um pai de família com filhos? Então, temos outras formas, o business as mission, né? O negócios tem se feito muito, tem se falado muito. E uma das grandes carências que eu vejo nessa região é a carência do ensino teológico, da parceria que nós estamos cada vez mais aprendendo e estruturando uma parceria com a Igreja Presbiteriana para que a gente possa fortalecer esse discipulado, esse ensino teológico, como foi falado, né, pelo Lucas, na Mongólia, muitos crentes, assim, totalmente perdidos, com uma motivação errada, às vezes nem crentes são, né, e estão
como se estivessem fazendo o trabalho, mas precisam de um ensino, precisam ser discipulados. Então, eu acho que o grande desafio é esse, desafio de uma pessoa aprendiz que está disposto a aprender, porque você vai chegar tendo que aprender muito, né? Essa diversidade linguística, cultural, você vai ter que aprender muito, mesmo que você chegue já dominando o inglês, que é a língua que interliga todas as outras línguas, né? São muitas línguas, o inglês ajuda para unir todas as outras línguas. Mesmo que você domine, você vai ter que ter um coração aprendiz e um coração adaptável, que vai se adaptar às diversidades. Então, são esses os grandes desafios, né? E olhando de uma forma maior para toda a região, né? Queremos expandir para outros países que ainda não estamos. E estamos buscando parcerias, formas de receber o obreiro para poder expandir. Então... Que interessante, que bom, né? Agradeço muito também a sua explicação sobre estas características. E realmente, nós já somos mais, como falou no começo, né? Começou com a Elisa lá, foi uma das primeiras enviadas para o Japão, e agora nós já temos mais famílias, mas ainda há muito para realizar. Muito obrigada, Edmar. Deus abençoe grandemente. E o nosso último convidado, que eu quero chamar agora, é o Lucas, que ainda vai falar um pouquinho para nós sobre os desafios que tem enfrentado lá na Mongólia, e aí nós vamos conhecer um pouquinho mais também sobre estes desafios. Aí já está com a companheira dela aí também, dele aí. Oi, Juliana, que bom te ver. Boa tarde. Boa tarde. O desafio é grande, porque são muitas as regiões, muitas as necessidades, mas nós queremos ainda conhecer um pouquinho mais especificamente os desafios que vocês estão tendo daqui para frente. Tá certo. Bem, realmente, igual você estava dizendo, há diversos desafios para a igreja mongol, principalmente no interior da Mongólia, né? Desafios de plantação, desafios de tradução de literaturas, né? de seminário, né? Não há nenhum seminário teológico na Mongólia estruturado, há um pequeno que acontece, mas com muita dificuldade. Enfim, mas eu vou tentar focar na questão do nosso trabalho com os nômades, né? A gente chega lá no interior e é tanta coisa, tanta necessidade, às vezes a gente fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso tudo? Mas a gente, nesse tempo do Brasil, tem tentado, assim, vamos focar em alguma coisa, né? E a gente, então, decidiu focar nos nômades. O desafio dos nômades começa justamente pelo fato deles serem nômades, não viver em comunidade. Então, dificilmente a gente vai conseguir idealizar uma igreja como nós vivemos igreja aqui no Ocidente ou em qualquer outro lugar, né? Não dá para eu construir uma igreja no vale e sair convidando os nômades que moram ali naquele entorno para poder se reunir naquela igreja. Impossível, né? Então, a gente até então fazia visitas, né, e com muita dificuldade, porque a gente não podia ficar muito tempo com eles, né, porque a gente acaba ficando na tenda com eles, e eles recebem a gente, assim, com o coração muito aberto, ouve bastante a gente, mas imagina um casal com 3 filhos e tendo que passar alguns dias com uma família, é difícil, né, a gente sabe que é difícil para eles e é difícil para nós também, pensa na nossa rotina, né, com uma outra família, né? Mesmo que a gente tivesse aqui, por exemplo, num lugar estruturado, né? Numa casa grande, uma família grande para nos receber, né? Depois de um tempo, a visita começa a ser um fardo pesado, né? Então, esse era o nosso desafio, assim, de pensar primeiro como é que nós vamos ter tempo de qualidade, porque a gente percebia pelas poucas investidas, não só nossa, mas de outros, né, missionários com os nômades, né, a gente percebia essa deficiência. Eles não conseguem, muitas vezes, entender o que está querendo ser transmitido. Às vezes entende, mas não consegue se firmar naquilo, né, a semente vai logo embora,
por conta dessa deficiência de não ter tempo de qualidade, ter um tempo maior para poder discipular, para poder regar aquela semente, para poder cultivar aquela semente. Então, até foi daí que nós tiramos a ideia da igreja sobre rodas, né? Que nós estamos construindo aí, que é uma casa sobre um caminhão 4x4 aí, que vai nos permitir ficar um tempo maior com essas famílias, né? E aí um próximo desafio é o desafio de visto, falado pelo Edmar também, né? Então a gente lida com essa questão de visto, né? É permitido a gente ter um visto religioso na Mongólia, mas isso traz assim diversas limitações para nós. Pra você ter noção, uma organização cristã, uma igreja para ter um visto de estrangeiro religioso, essa organização ou a igreja precisa ter 20 funcionários locais assalariados. Então, pensa, uma igreja grande no Brasil, ter 20 funcionários já é uma coisa difícil, assalariado, então, meu Deus. Então, isso é impossível, né? E aí a organização tem que renovar, todo ano tem que passar por uma auditoria do governo, super criteriosa, e muitas vezes elas não conseguem renovar o registro, e aí elas ficam meses, até anos, sem poder se reunir por não ter o registro, ou se reúnem, né, às vezes escondido, né? Então, há diversas limitações do visto religioso, né? Até então, eu servia como voluntário numa ONG, né, na Visão Mundial, e agora nós temos pensado aí, em considerando a possibilidade do business as mission, né? De às vezes, abrir um negócio, né? E poder estar legalmente no país. Então, há também da transmissão da mensagem do evangelho, do ensino das escrituras, porque é um povo de tradição oral, então a gente precisa entender essa tradição oral, entender como eles se comunicam, como eles compreendem as coisas, né? E também se comunicar dessa mesma forma. Esses são alguns dos desafios que encontramos ali, além do clima extremo, né? Um inverno de 9 meses, temperatura negativa, o ápice do inverno, menos 40 graus, e a gente tem que lidar com tudo isso. Pensa só. Sim, muito obrigada, Lucas. Bom ver você aí, Juliana, também, sabendo que essa parceria aí é uma bênção, né? Estar na obra do Senhor, com a família. Deus abençoe muito vocês. E eu quero chamar agora, quer dar quer cumprimentar as pessoas, Juliana? Você apareceu aí, dá um oizinho para as pessoas aí. Olá, pessoal. Deus abençoe todos vocês. É um privilégio poder contar com uma equipe que é a igreja, né? Não estamos sozinhos, estamos todos juntos, na mesma missão. Amém. Amém. Obrigada, Juliana, um beijo. Então, nós vamos chamar agora, indo já para o final do nosso tempo. É claro que a nossa proposta não é esgotar todos os avanços da APMT, os desafios que nós temos, mas é deixar você com um pouquinho mais de informação para que você possa se envolver e envolver a sua igreja com estes projetos que têm sido realizados. Eu quero chamar agora a Isabela, que está aí também, ela já separou algumas perguntas, e nós vamos ter a participação também dos nossos internautas que deixaram aqui sua pergunta. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Você que está nos acompanhando aqui, a gente agradece o pessoal aqui que participou no chat, eles querem conhecer um pouquinho mais, né, o trabalho dos nossos missionários. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é direcionada para o Lucas e para a Juliana, né, do Gilberto Santos. O Lucas estava falando um pouquinho aí sobre a ideia da igreja sobre rodas, né, de alcançar o povo nômade, mas a gente queria saber um pouquinho mais de como é evangelizar e discipular um povo nômade, né? Se vocês, a ideia da igreja é ir acompanhando para poder ter esse tempo maior com ele, né? Mas como que funciona isso de evangelizar um povo que é nômade? Muito bem. Nesse tempo na Mongólia, assim, eu tentei acompanhar outros companheiros, né, outros missionários que às vezes tinham um projeto com os nômades, assim, de vez em quando ia lá para visitar os nômades, e eu via eles usando a Bíblia, né, usando, às vezes, um livrinho com perguntas indutivas, né, e eu percebi uma dificuldade muito grande, às vezes ficava horas, né, sentado com uma família, e eles parece que não entendiam, não compreendiam, e a pergunta era o seguinte, eu fazia a pergunta e a resposta estava no texto, e eles não compreendiam, eu falei, gente, como é que pode, né?
E aí eu comecei a perceber esse gosto pela transmissão oral das coisas, por contar histórias, né? Por narrativas, por ensinar por meio de parábolas. E eu falei, gente, é isso, não tem outro caminho, né? E, assim, ouvindo outros companheiros que trabalham num ambiente assim, nesse lado do planeta, né? No Oriente Médio, Norte da África também, a gente tem muito isso de tradição oral, de contar histórias. Então, não tem jeito, vamos falar do evangelho para um nômade, é sentar com ele, é pensar igual o povo da roça, né? O povo acorda de manhã, toma um café antes do sol nascer e vai tirar o leite, vai fazer as coisas na roça e final do dia, depois o sol se pôs, é hora de ir para casa, jantar e dormir. Então, é aproveitar esse tempo, trabalhar junto, sentar, ajudar no tirar o leite, a ir atrás dos animais, e naquela lida a gente conta histórias, né? Romanos 8 diz, como ouvirão se não há quem conte histórias, né, gente? E assim, de maneira descontraída, de maneira despretensiosa, o ensino, ele toma a conversa, o ensino, o discipulado toma a vida do dia a dia. Então, é uma coisa de caminhar junto. Eu acho que era muito de Jesus, né? Jesus caminhava junto, ele andava junto, ele vivia junto. Então, é isso que nós temos percebido e eu acho que é o que nós temos buscado também, até por meio da Igreja Sobre Rodas. Uma oportunidade da gente estar junto, da gente viver junto com eles. E eles são muito abertos para isso. A gente vai para ajudar, para fazer parte do dia a dia deles. Nossa, isso honra a cultura deles, mostra para eles que a gente está dando, né, valor àquilo, ao modo de vida deles, então eles têm maior carinho em nos ouvir, em assimilar aquilo que a gente está falando. Afinal, para eles é tranquilo entender Jesus é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, né? Porque o nômade sabe o que é dar a vida pelas suas ovelhas. Menos 40 graus, um nômade, um bom pastor nômade, ele dorme com as suas ovelhas lá do lado de fora para protegê-las dos lobos, do leopardo e tudo mais. Então, o contexto bíblico é muito parecido. Então, é muito fácil de assimilar a vida deles cotidiana. Tá certo. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Juliana. A gente vai continuar aqui com as perguntas para os nossos missionários. Para os outros 3 missionários, a gente queria conversar um pouquinho sobre religião, né? A gente está trabalhando aí com 3 grandes religiões, de budismo, hinduísmo e islamismo. E a pergunta que a gente queria fazer para cada um é como o povo local, né, recebe o evangelho e como ele é aceito na cultura depois da sua conversão, né? Para a gente entender um pouquinho, talvez, as semelhanças e as diferenças da religião e o cristianismo dentro desses diferentes contextos, né? Então, a gente queria chamar o pastor Edmar para contar um pouquinho para a gente sobre o hinduísmo e como que é essa recepção ao evangelho e contato, né, de novo, com a sociedade dessa conversão na nova religião. Tá bom. Como foi mencionado, o hinduísmo, ele é parte da vida, da cultura, do dia a dia. Assim como ser budista, ser tailandês é ser budista, ser indiano é considerado você ser hindu. Faz parte da sua cultura. Então, como eu mencionei também, o hindu ele é muito assim adaptável e aceita tudo. Então, você falar de um Deus que vai lhe abençoar com perdão, com paz, é claro que eles vão querer, né? E o grande desafio é o discipulado, e isso vem através do relacionamento. Eu creio que o ponto-chave conosco foi termos uma sala onde nós podíamos ter esses encontros regulares, e pouco a pouco, dia a dia, né, você vai aprendendo e vai ensinando também. Então, eu acho que isso é o ponto de entrada. Agora, quando você decide fazer de Jesus o único, né? E não é mais todos os deuses, mas agora você encontrou o Deus igual um dos nossos garotos que falou para o pai dele, eles todos adoradores do sol por toda a vida, e ele falou, pai, eu não posso mais adorar o sol, agora eu encontrei a Deus que criou o sol, criou todo o universo. E foi um problema por meses com a família. E
mas em oração e com cuidado, eles foram permitindo. É o garoto que hoje é o líder da cruzada estudantil, né? A família toda adoradora do sol. Muitos têm muitas dificuldades. O filho homem, ele é o responsável por todos os rituais fúnebres do pai, da mãe, o filho mais velho. E são rituais todos ligados ao hinduísmo, onde você repete vários mantras, você faz coisas ligadas à religião. Algumas você pode até aceitar, algumas você não pode aceitar. E sempre causa muitos problemas, muita dificuldade com as famílias quando eles decidem negar, né? Quando é parte da cultura você fazer festivais e você sair de casa em casa coletando ofertas para você construir um templo, um deus, e na época daquele festival, daqueles deuses, todos contribuem. E quando você não quer mais contribuir com aquilo, quando você não come das comidas sacrificadas aos ídolos, porque eles vão fazer tudo ali junto, e a população vai fazer parte daquela festa aos ídolos. Então, você tem que ter muito cuidado, muito jogo de cintura para identificar todos o que é um valor cultural, o que é um valor religioso, e cria muita tensão e exige, sim, discernimento de Deus para cada momento. Então, existe esse grande desafio. Quando nós falamos de regiões, estamos falando de cidades, mas quando falamos de vilarejos e coisas assim, aí é onde nós sabemos de perseguição, né? Porque chega um grupo mais extremista e fala, aqui não é possível você ter a igreja, aqui não é possível você ter essa reunião de oração. E eles expulsam a família da região. Então, é um país muito diverso, com diversas situações em diferentes lugares. Então, o hinduísmo ele é muito adaptável, aceita tudo, quando chega ao limite, quando você começa a se tornar, quando a fé é exclusiva como ela tem que ser, né? Aí você começa a ter alguns problemas. Certo. Muito obrigada, Edmar. Vemos que a Adriana está aí também. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Que Deus me abençoe muito vocês. Quer dar uma mensagem também, Adriana, para o pessoal que está de casa te ouvindo? É um prazer estar com vocês. Deus abençoe. Obrigada, pessoal. Vamos chamar agora o Tiago, para ele falar um pouco também sobre essa questão da conversão e aceitação ao evangelho no budismo. Se tem algumas semelhanças também ou diferenças? No contexto budista, quando a pessoa ela reconhece o senhorio de Jesus, por causa da identificação cultural e por causa de uma série de outros esquemas sociais e culturais que a religião colocou sobre a sociedade tailandesa, as pessoas que reconhecem Jesus, elas acabam tendo que fazer uma ruptura bastante grande com os costumes do povo que no dia a dia. Então, por exemplo, o cristão, ele não vai todos os dias de manhã, o tailandês tem que fazer uma oferenda e fazer orações para os espíritos territoriais, para apaziguar esses espíritos. Então aqui, por exemplo, na vila onde eu moro, tem acho que 3 casas de espíritos em 3 localidades diferentes. Então todos os dias de manhã a gente vê os moradores indo lá e orando, pedindo, dando comida, dando as pessoas, alguns acham até engraçado porque eles tomam, eles colocam Fanta de morango Fanta de morango para os espíritos tomarem. Então quando o cristão, e não é só na casa, né? Também nos negócios. Quando chega no lugar de trabalho, também tem que fazer essa mesma oferenda, essa reverência para os espíritos. Quando a pessoa converte, ela não vai fazer isso. E aí, os moradores do lugar, os trabalhadores da empresa, eles vão ficar um pouco desconfiados e vão achar, olha, esse cristão está trazendo
má sorte, está trazendo né, os espíritos não vão ficar felizes. E, de fato, em muitas histórias de tailandeses, quando convertem, eles recebem mesmo bastante retaliação nessa questão do mundo espiritual e não só social, né? Mas a gente percebe que o tailandês, ao se entregar a Cristo, ele vai exercer a fé com bastante perseverança, porque dos tailandeses que eu encontro e conversam comigo, e eu tenho ouvido seus testemunhos, mesmo a despeito da perseguição, e não é perseguição violenta, tá bom? É perseguição, rejeição social, vamos dizer. Mesmo sofrendo a despeito da rejeição social dos tailandeses, eles comunicam, eles testificam que eles experimentam uma paz interna muito grande, porque eles não vivem mais sob o medo dos espíritos, sob o medo de um karma ruim. Então, a paz que excede todo entendimento guarda os nossos irmãos tailandeses. A outra coisa é eles saberem que existe um Deus mais poderoso do que qualquer espírito, do que qualquer karma, existente ou não existente. E a terceira coisa que muitos tailandeses falam com a gente a respeito da conversão é que quando eles convertem, eles se sentem parte de uma comunidade, parte de uma família que cuida uns dos outros. Então, o testemunho da igreja, como já foi falado nos outros contextos também, o testemunho da igreja, não só o culto, não só as músicas, não só o ensino bíblico, mas a maneira como os irmãos na fé tratam uns aos outros, é algo que fortalece e impulsiona a caminhada de fé dos nossos irmãos tailandeses. Então, são algumas das características que a gente tem observado aqui entre tailandeses que converteram ao Senhor Jesus. Obrigada, Tiago. Vamos ouvir agora o Jorge falar um pouco para nós também sobre essa questão da aceitação agora no islamismo. Pois é. A questão da fé é levada muito a sério na nossa região como um todo. Existem igrejas cristãs e em quase todos os países, se não em todos os países, é proibida a conversão. Então, você tem igrejas, e essas igrejas cristãs trabalham com pessoas que já são cristãs. É essa a ação oficial. É proibido mudar de fé, de religião, em muitas localidades, e a penalidade para isso, além da expulsão ou exclusão do núcleo familiar, existe a possibilidade da morte mesmo, né? Pessoas podem ser mortas em função da sua opção de fé. Mas, apesar dessas questões todas, existem pessoas que são levadas ao conhecimento de Cristo, porque existe alguns pontos de relacionamento entre a fé islâmica e a Bíblia, né? O que a Bíblia diz, especialmente o Antigo Testamento. Alguns preferem partir do Islã para a fé, outros ignoram tudo isso e vão para o testemunho pessoal e o relacionamento, que é o que mais surte efeito. Algumas pessoas, após um encontro com Cristo, às vezes optam por mudarem de região, mudarem de país, sabe? Para preservar a própria vida e também a vida, principalmente, né? Então, a gente tem situações de pessoas que, às vezes, abraçam a fé e continuam nas suas comunidades, mas, assim, sem poder externar isso com muito cuidado, com muito critério, e é um trabalho difícil para essas pessoas. Outras optam, como eu mencionei anteriormente, por sair do país. Existem outras que assumem
né? Mas aí já são, às vezes, pessoas mais idosas, pessoas em contextos de lares para idosos, em localidades assim nas quais a presença, a pressão familiar não é tão grande. A gente sabe de situações aqui mesmo, né, onde os líderes religiosos proibiam os seus o pessoal de frequentar, de ir para reuniões que às vezes saem do campo de refugiado e vai para um outro lugar. Então, nesse outro lugar, eles têm contato com a palavra, depois voltam para o campo. Mas são situações, cada localidade administra com essa peculiaridade. Normalmente, a gente trabalha com igrejas já existentes, já existem igrejas estabelecidas que normalmente trabalham com cristãos e a gente vai por aí. E aqueles que às vezes aparecem, que a gente, através do relacionamento e tudo mais, estes a gente vai, cada caso é um caso. Lembrando, conforme foi mencionado, que relacionamento continua sendo a estratégia mais importante nesse processo. E o testemunho de vida também, né? Sua vida conta muito e as pessoas te leem nesse sentido. Mais uma vez, lembrando que homens trabalham com homens e mulheres trabalham com mulheres. E por falar em mulher, quero aproveitar aqui para pedir orações para minha esposa, né, que está nos acompanhando e que está em Jataí, tratando de um câncer de seio. Ela está bem, graças a Deus, nós nos falamos todo dia, e assim vamos. Então, esse é um pouco do nosso contexto, né, nesse sentido de conversão, é proibido oficialmente, e quem abraça a fé está, às vezes, correndo todos esses riscos aí. Alguns são forçados a sair do país, alguns podem ser mortos por conta da fé, outros acabam não contando, né, e assim as coisas vão acontecendo debaixo da misericórdia de Deus. E tem gente que sonha, né, Deus é tão soberano que planta sonhos em determinados corações, em determinadas vidas, e essas pessoas te procuram, e depois as pessoas trabalham com essas aí, e Deus está no controle de todas as coisas. Nós cremos, inclusive, que essas guerras, essas possibilidades de refúgio, né, que as pessoas são colocadas para fora de seus países, às vezes são oportunidades que Deus tem dado para que estas pessoas, fora daquelas localidades que às vezes eram muito fechadas, tenham oportunidade, e muitos têm tido a oportunidade de abraçarem a fé. Então, e a necessidade, eu creio que todo lugar é assim, quando alguém abraça a fé, você acaba tendo muito mais responsabilidade sobre a pessoa, como diria lá no O Pequeno Príncipe, né, uma paráfrase, você acaba sendo eternamente responsável por aquilo que você cativar. Então, às vezes, não é só falar, depois você tem que cuidar, você tem que... isso implica em outros desdobramentos. Bom, é o que eu tenho para falar. Obrigado. Muito obrigada, Jorge. A gente continua as nossas orações também pela Gersi, que Deus continue abençoando você e sua família e o projeto aí também no Oriente Médio. Vou chamar a Emma agora para a gente fazer um encerramento dessa nossa live com tantas informações, né, e conteúdos importantes para mobilizar a nossa igreja para as realidades e os avanços da PMT nos 5 continentes. Já chegamos no final da nossa live de hoje. Agradecer muito você que nos acompanhou de tantos lugares do Brasil e do mundo. E também pedir oração pelos nossos colegas aí, o Leonardo e a Célia, que também estão internados, atuam na região. A Célia está muito mais grave, ela está internada na UTI. O Leonardo saiu, está no quarto, mas ainda requerem muito cuidado. Então, não esqueça de orar também por eles. Graças a Deus, muitos missionários também já passaram, se recuperaram do Covid, mas tem alguns que ainda estão lutando. Mobilizadores agora também estão com essa situação. Então, vamos continuar orando
por toda a equipe. E Deus abençoe grandemente você. E a Isabela, então, vai fechar aqui. Queremos agradecer também os comentários e a participação das pessoas que estiveram aqui. E agradecer especialmente, né, os nossos convidados que separaram este tempo, prepararam o material, ficaram lá treinando a entrar nessa plataforma. Então, muito obrigada, porque vocês também dedicaram o seu precioso tempo para poder compartilhar um pouco mais do que nós estamos realizando ao redor do mundo. Deus abençoe. E a Isabela com os últimos recados. A gente tem feito, né, essas painéis missionários aqui para capacitar a igreja, né, trazer informação para a igreja do que a PMT tem feito ao redor do mundo. E semana que vem, no próximo sábado, é a nossa última live, o nosso último painel missionário, que vai ser sobre a África, né, o avanço da PMT na África, e estará conosco convidados, né, nossos missionários convidados, o Gerson, que atua no Senegal, o Gessé Rios, que é o líder da base e atua na África do Sul, o Luciano, que atua em Moçambique, e o Tony Xavier, que atua em Guiné-Bissau. Eles vão estar aqui com a gente, né, contando um pouquinho sobre os avanços e desafios do trabalho na África, e você vai poder participar com a gente também, enviando as suas perguntas. Então, é no próximo sábado, aqui também, no canal da PMT, às 14h. E além das nossas lives, a gente tem todos os conteúdos semanais que a PMT tem produzido também para abençoar e capacitar a igreja sobre missões, né? Temos a nossa bate-papo missionário toda terça-feira, às 18h. Então, a gente tem um próximo casal de missionários convidado, né? Na próxima terça, no Instagram da PMT. Então, a gente aguarda você. E também os nossos conteúdos semanais no nosso podcast. Se você gosta de ouvir o podcast, né, dentro da sua plataforma de áudio preferida, procure lá por Missionando da PMT. E todo sábado a gente tem feito programas novos, a nossa equipe maravilhosa do podcast tem trabalhado para trazer esses conteúdos de missões para capacitar a nossa igreja. Então, continue nos acompanhando as nossas redes sociais. Nós criamos também uma página da PMT direcionada às igrejas, com conteúdos, informações, tudo num lugar só para facilitar a informação, né, missionária para as igrejas. Então, você acesse lá pmt.org.br/igreja, e lá vai ter uma página direcionada para você conseguir, aqui a informação na tela, conseguir umas informações sobre os missionários e sobre missões de uma forma mais fácil. Tá certo? Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, e a gente espera você no próximo sábado, às 2h, para um painel missionário sobre a África. Uma boa tarde e até semana que vem.